Está no ar mais um episódio do podcast Conexão ad Unicamp, gravado no dia 3 de junho de 2025 no auditório da associação. Acompanhe esse e outros episódios pelo canal oficial da Unicamp no YouTube ou nas principais plataformas do gênero. O estudo O Brasil está pronto para trabalhar menos, a PEC da redução da jornada e o fim da escala 6x1, foi realizado por pesquisadoras e economistas do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp. E ele foi feito com base na Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, PNAD, do IBGE, e mostra que aproximadamente 21 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do país trabalham além da jornada de 44 horas semanais previstas na CLT. E, caso a PEC, que pede o fim da escala 6x1, seja aprovada, pelo menos 37% desses trabalhadores e trabalhadoras serão beneficamente afetados por essa mudança. Nesta entrevista, vamos conhecer a fundo os detalhes desse estudo feito pelo CESIT e as implicações dessas mudanças, o que elas representam em termos de dignidade, saúde, igualdade de gênero e enfrentamento à precarização. Eu sou Cristina Segato. E eu sou Paulo Sanmartin. Nós somos jornalistas aqui na Unicamp e damos as boas-vindas à nossa convidada, professora Marilane Teixeira. A professora Marilane, ela assina o estudo, junto com outras pesquisadoras, o estudo O Brasil está pronto para trabalhar menos. A professora Marilane é economista, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp, docente do Instituto de Economia. Ela atua na área de trabalho, relações de trabalho, gênero e sindicalismo. Professora, como a Cris acabou de falar, esse estudo começa com um dado que é chocante, que quase 21 milhões de trabalhadores e trabalhadoras atuam acima da jornada prevista pela CLT, né? Além disso, quais são os principais dados revelados sobre a atual jornada de trabalho a partir desse estudo? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, a Conexão da Unicamp, para estar aqui com vocês, cumprimentar a Cristina, Paulo e todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. É muito bom ter essa oportunidade de poder divulgar, né, o trabalho e o estudo que eu, juntamente com mais 3 pesquisadoras, né, a Clara, a Carol e a Lilian, realizamos, inclusive, a partir de uma demanda gerada pela própria deputada federal, Érica Hilton, e sua equipe técnica, com o objetivo de ajudar a fortalecer os argumentos em torno do tema que envolve a questão da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. E o nosso estudo está todo baseado nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né, do IBGE. É a pesquisa que mais se aproxima e nos permite ter um quadro real da situação do trabalho, envolvendo os temas como jornada de trabalho, né? Infelizmente, nós ainda não temos estatísticas que nos permitam mensurar com mais exatidão o impacto direto do fim da escala 6x1. Mas a gente foi fazendo algumas simulações a partir da jornada de trabalho para chegar a isso. E, de fato, considerando que o projeto de lei prevê uma redução da jornada para até 30 horas semanais, então, 36 horas semanais, o universo de pessoas que seria contemplado, considerando o trabalho formal e informal, isso é muito importante. Em alguns momentos a gente trata de identificar o que é formal e informal, mas nós buscamos tratar
todas as pessoas ocupadas, independentemente da condição, da posição da ocupação, né? Então, nós temos mais de 75, 76 milhões de pessoas que seriam afetadas positivamente com a redução da jornada para 36 horas. Se nós ampliarmos, por exemplo, para 40 horas semanais, nós mesmo assim teremos em torno de 45 milhões de pessoas que seriam beneficiadas. E o que chama atenção, né, além desse sobretrabalho, que é uma coisa que não poderia existir, porque a jornada semanal regulamentada por lei na Constituição de 88 estabelece que o limite é de 44 horas semanais. Então, nós já, vamos dizer, evidenciamos que pelo menos 20 a 22% do total de pessoas ocupadas no Brasil já estão em sobrejornada. Evidentemente, né, que isso pode ser um número muito superior, porque é um dado de autodeclaração. Muitas vezes, as pessoas trabalham muito mais horas e têm dificuldade de medir. Um outro aspecto que chama muita atenção para o estudo é o número de pessoas que estão em determinados tipos de segmentos da atividade, que é onde predomina, né, esse modelo de jornada de trabalho mais extenso e aonde a gente pode, inclusive, atribuir a presença da jornada 6x1. Em alguns setores, é de 50% do total de pessoas ocupadas naquela ocupação ou atividade econômica, e em alguns casos pode ser 60% ou 70% das pessoas ocupadas numa determinada, principalmente na área de comércio e serviço. É onde predomina. E nas conversas com os setores, com os sindicalistas que representam setores estratégicos nesse debate do fim da escala 6x1, porque quando você tem uma jornada de trabalho de 44 horas, necessariamente as pessoas trabalham ao sábado, exceto quando há compensação da jornada, né? Então, elas podem reduzir, por exemplo, o horário de almoço para compensar o sábado. Em alguns casos, elas trabalham sábados alternados, mas as 44 horas não cabe numa jornada de 5 dias da semana. Então, mesmo que esteja se falando, as pessoas trabalham 44 horas, mas elas trabalham só 5 dias da semana, mas é porque elas sobrecarregam a jornada diária, inclusive reduzindo o tempo de almoço, em alguns casos, para 30 minutos, que vai ter um impacto enorme sobre a saúde e as condições de trabalho, né? E mesmo a jornada de 40 horas, quando se fala em turno ininterrupto, por exemplo, que é muito comum na indústria de processo contínuo, também trabalha ao sábado. Por quê? Porque você trabalha em turnos ininterruptos de 8 horas, então, como tem um intervalo do almoço, você não pode simplesmente acavalar os turnos. Então, as pessoas necessariamente trabalham aos sábados. Por isso que é importante chamar a atenção de que a luta é pela redução da jornada de 36 horas. É porque é uma jornada de 36 horas, objetivamente, que vai permitir o fim da escala 6x1 e não apenas discutir, por exemplo, redução da jornada para 40 horas, porque mesmo assim nós não conseguiríamos acabar com a escala 6x1. Perfeito. Professora, o estudo ele tem um título provocativo e otimista, né? O Brasil está pronto para trabalhar menos. O que seria necessário em termos de política pública, de mobilização social, para tornar isso uma realidade e tirar isso do ideal, da idealização? Claro. Bom, nós, inclusive, estamos para publicar, o CESIT está, juntamente com outras entidades, Remir, Diese, organizando um dossiê sobre a redução da jornada do fim da escala 6x1. E esta mesma equipe que produziu esse material produziu um outro que é sobre produtividade, que é um tema, vamos dizer, central para esse debate, porque é aí que reside todo o argumento da direita, dos conservadores, dos empresários, de que o Brasil vai falir, né?
Teve um estudo, inclusive, que foi publicado recentemente, que indica que se a jornada for reduzida para 36 horas semanais, não vai gerar nenhum emprego, as pessoas simplesmente vão ficar 4 dias da semana, 4 dias trabalhando, 3 dias da semana em casa, ninguém vai comer, ninguém vai se vestir, ninguém vai sair para fazer lazer, coisa nenhuma, e o PIB vai cair 7%. Então, nós modelamos vamos dizer, uma simulação contrafactual, usando os mesmos parâmetros e dizendo o seguinte: não, pode ter ganho de produtividade, como pode também ter geração de empregos, porque algumas empresas, por reduzir 3 dias, né, de 4 dias por 3, você vai precisar contratar novas pessoas. O que a maioria não compreende, eu acho que esse porque é um debate político, né? Para além de ser um debate técnico e puramente econômico, se há ou não ganhos de produtividade, é um debate político. Porque se a gente considerar, né, que desde da última redução da jornada de trabalho, que foi em 1988, mas que várias categorias já haviam conquistado a jornada para 44 horas já em 85, a cidade de São Paulo, por exemplo, tem experiências fundamentais, né, metalúrgicos, químicos, todos já tinham discutido redução da jornada antes da Constituição de 88. Bom, se nós considerar que isso já passaram-se pelo menos quase 40 anos, né? Eu tenho 37 anos que se reduziu a jornada de trabalho. E se a gente olhar todos os ganhos de produtividade que se obteve com os avanços da tecnologia nesse último período, é claro que para vários setores e segmentos econômicos, hoje é possível você trabalhar menos, inclusive garantindo a mesma qualidade, a mesma eficiência, e inclusive ampliando, né, a própria quantidade de bens ou serviços produzidos. Por isso que o título é O Brasil está... Porque está pronto mesmo, né? O problema é que nessas últimas décadas, todos esses ganhos de produtividade decorrentes dos avanços tecnológicos, das melhorias do ponto de vista dos processos de trabalho, porque não é só a introdução de tecnologia, você tem avanço dos processos de trabalho, né? Você faz com menos tempo, com mais eficiência, com mais qualidade, o mesmo serviço. Ele foi basicamente apropriado pelos setores empresariais, então ele não é nem repartido com os trabalhadores do ponto de vista de melhora de salário, ele não é repartido, distribuído para a sociedade do ponto de vista de redução dos custos dos bens e dos serviços, e muito menos de redução de jornada de trabalho. Por isso que a gente fala assim, está para além do debate técnico-econômico, né? Então, é um debate político, é uma relação entre capital e trabalho, que está em disputa. Porque, historicamente, os setores empresariais sempre foram contra qualquer possibilidade de melhoria, seja de redução de jornada de trabalho, seja de elevação do salário mínimo, tudo que se refere à pauta do trabalho, há uma reação imediata dos setores empresariais. Então, acho que nós estamos prontos, sim, não só pela nossa experiência do que a gente vivencia cotidianamente, mas pelas próprias experiências internacionais que mostram que cada vez mais jornadas menores têm representado ganhos de produtividade, porque as pessoas trabalham mais felizes, mais satisfeitas, com melhor nível de satisfação, né? E isso, obviamente, tem um retorno objetivo para o próprio capital, né? Além dos ganhos para o próprio trabalho. Sem contar ainda os impactos na saúde, a redução dos impactos na saúde do trabalhador. Claro. Esse aspecto da saúde e das condições de trabalho, a gente tem enfatizado muito, porque nós estamos diante de um momento no Brasil muito, eu acho que não só no Brasil, no mundo, né? Você tem uma epidemia, né, de as pessoas com doenças psicossociais, com doenças oriundas resultantes do trabalho, afastamentos, por exemplo, causado por esse tipo de doença, já representam 500 mil só em 2024, de tudo que se tem registro, né? Porque uma boa parte não se tem registro. Você tem um volume muito grande de pessoas que estão pedindo dispensa
de forma voluntária, porque alegam que estão estressadas, estão doentes, se sentem atacadas moralmente, assediadas, pressionadas. Então, esse é um problema também de saúde pública, né? Isso é muito importante. Perfeito. Viu, professora, assim, você falou da questão política, né? Dessa questão política. E foi meio surpreendente a dimensão. Às vezes, foi a partir de um TikTok de uma pessoa lá no Rio de Janeiro, a dimensão que essa luta, né? Essa reivindicação tomou. Tanto já está no nível do Congresso, já está a presidência da República tratando disso. Então, isso é sinal de que existia uma demanda absolutamente reprimida e não colocada na discussão, nas pautas do dia. Claro. Né? Então, fala um pouquinho para a gente, professor, sobre o que essa PEC propõe ao 4x3. E a possibilidade, por exemplo, da 5x2, da escala 5x2, ela está também na PEC? Fala um pouco para a gente. Bom, primeiro que a 4x3 surge de um debate e de iniciativas internacionais, né? Empresas, empresários, empregadores vão se dando conta, claro que setores estratégicos, chaves, né? Setores basicamente, principalmente da área da informação, da comunicação, enfim, que pode, né, inclusive, concentrar o trabalho em 4 dias com 3 dias de descanso. Mas surge o debate internacional, chega ao Brasil, se vocês lembrarem aí, 3 anos atrás, principalmente naquele contexto da pandemia, começam-se, inclusive, algumas experiências, né, de alguns setores chaves ali estratégicos. Então, tem, vamos dizer, essa pressão, né, que chega ao Brasil, mas que é uma pressão internacional. Se nós lembrarmos, por exemplo, 2, 3 anos atrás, teve um movimento muito grande nos Estados Unidos de jovens pela recusa ao trabalho, pelas condições de trabalho. Né? As pessoas estavam pedindo demissão porque não admitiam serem tão humilhadas no ambiente de trabalho. Elas precisavam voltar a fazer qualquer outra coisa, mas se desvincular dessa relação de trabalho. E no Brasil, o tema 6x1 nos parece que ganha centralidade porque ele justamente toca numa questão que é fundamental, né? Que é o direito ao tempo livre. Isso pode parecer uma coisa pequena, né? Mas uma geração que está se formando, que está ingressando no mercado de trabalho, que está vivenciando outras dimensões da vida, ter tempo livre para poder se dedicar a isso, e é uma mudança, não sei se é uma mudança geracional, isso é um debate que vale a pena, em alguns outros momentos, talvez a gente poder aprofundar mais. Será que a nossa geração, a geração dos anos 70, 80, 90, é uma geração que estava só voltada para o trabalho, que não pensava em tempo livre? Imagino, pensava, né? Mas talvez a gente encarasse, né, as relações de trabalho talvez não fossem tão predatórias como elas se tornaram, e predatórias e mais, trabalho muito precarizado, salários muito baixos. 75% das pessoas que ingressam no mercado de trabalho formal, hoje no Brasil, recebe de 1 a 1,5 salário mínimo. Quer dizer, elas estão recebendo R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.200, R$ 2.300, tá? Para trabalhar com jornadas que o dia de descanso necessariamente não é domingo, porque o dia de descanso ele pode ser qualquer dia da semana, só por acordo, por norma coletiva que estabelece pelo menos um domingo por mês, que um dia de descanso realmente se dê um dia por mês. Então, acho que é uma geração que está pressionada por empregos ruins, empregos precários. A nossa economia não está conseguindo ser capaz de gerar empregos
com maior nível de produtividade, com maior agregação de tecnologia, né, empregos com melhores salários. Então, é uma juventude que ingressa em empregos ruins, de 1,5 salários mínimos, com jornada de trabalho estressante e as condições de trabalho. Isso é um aspecto muito central. Elas pioraram muito nas últimas décadas. A imposição de metas abusivas, presença de uma hierarquia que está o tempo todo pressionando, né, por resultados, situações de humilhação, aquilo que eu comentava, assédio. A quantidade de denúncia de assédio moral e de assédio sexual no ambiente de trabalho é uma coisa impressionante. Então, porque as centrais sindicais, elas se estranharam muito, e custaram a entrar na campanha de 6 por 1. Porque o que elas falam? Pô, mas a gente discute redução da jornada de trabalho para 40 horas há 37, 38 anos. Por que chega uma pauta do 6 por 1 e ganha tanta visibilidade, né? Porque ela mexe na questão central, que é ter mais tempo, né? Que uma coisa que a redução da jornada só, né, a agenda das 40 horas semanais, ela não foi suficiente. Tá? Ela não tocou da forma como o 6 por 1 toca, e é onde estão a maior parte da juventude. Quem é que trabalha em supermercado, quem é que trabalha no comércio, no shopping, atendente de farmácia, telemarketing. Eu dou um exemplo do telemarketing. O telemarketing ele já tem jornada de 36 horas, só que eles precisam trabalhar ao sábado, porque a jornada jornada 6 por 1. Poderia dizer assim, bom, mas eles trabalham 6 horas por dia, eles têm uma jornada bastante favorável, se considerar que tem pessoas que trabalham mais de 44 horas. Eles são os mais entusiasmados com a possibilidade do fim da escala 6 por 1, porque é um trabalho estressante, penoso, tá? Com uma série de responsabilidade, metas abusivas, e assim, a maior parte das pessoas, elas moram na periferia, elas pelo menos têm 2 horas de deslocamento por dia para ir, 2 horas para voltar. Então ela não trabalha 6 horas, ela trabalha 10 horas, 12 horas. Então o fato de ter mais um dia da semana que ela pode contar para poder se dedicar às suas coisas é fundamental. E é isso que às vezes uma parcela das lideranças não compreende. Porque acha que só discutir a redução da jornada para 40 horas é suficiente. E não é. Né? E a luta mostrou. Não tem uma pessoa com quem você conversa hoje, é uma coisa impressionante. Um atendente de farmácia, uma pessoa que trabalha num hospital, no atendimento, que não saiba o que é o fim da escala 6 por 1 e que não esteja torcendo para o fim da escala 6 por 1. O 5 por 2, ele necessariamente, ele pode ser, claro, alternado, né? Então, você trabalha 5 dias da semana, folga 2, depois lá no terceiro você começa, você não tem nenhum controle sobre os teus dias liberados. Acho que acho que a gente está começando a discutir, porque o projeto trata de 36 horas semanais, com o máximo de jornada diária e de 4 dias da semana, né? Mas é claro que nesse processo de diálogo no Congresso, e com o próprio governo, que aderiu à agenda da 6 por 1 e a redução da jornada de trabalho, provavelmente vai ter mediações. É claro, toda a experiência mostra a necessidade de ter mediações. Agora, o que não pode é partir da ideia de que o país vai falir, de que o PIB vai despencar, que vai gerar desemprego e que vai aumentar a informalidade, que é o mesmo discurso de 38 anos atrás, e nada disso aconteceu. Vamos perguntar, aonde tem um estudo consistente que prove que quando a jornada reduziu para 44 horas semanais, houve desemprego, empresas faliram, fecharam? Não tem, porque não tem evidências em relação a isso, como não vai ter agora, né? Então, eu acho que tem que ter um ambiente institucional, ambiente na sociedade, de forma geral, e ele só é possível
por pressão popular, por pressão do movimento social, do movimento sindical, de abrir para o diálogo. Bom, se não for imediatamente 36 horas, mas é possível pensar uma coisa mais progressiva, é possível pensar a partir de determinados setores, ter diferentes gradações, né? De acordo com os níveis de produtividade. Quer dizer, é possível pensar uma série de coisas, de possibilidades, mas a sociedade, de uma forma geral, os congressistas, o governo, os empresários, têm que estar abertos para essa possibilidade, né? Só um detalhe, professora. Você fala em pressão social, né? Uhum. Mas é impressionante como se estendeu essa questão, como você disse, em todos os níveis da sociedade, né? É impressionante mesmo isso, né? E no caso da CLT, quando a CLT foi aprovada, a imprensa noticiou, a gente vê várias notícias da época que era esse discurso, o Brasil vai falir, vai ter falta de emprego, aumentar o desemprego. E a gente viu que isso não aconteceu. Exato. Então é o mesmo discurso agora que a gente vai ter que ter muito, muito dado, né, como seu estudo, como outros estudos aí. Só uma questão, professor. Assim, você fala das novas gerações, né? Uhum. Que realmente a gente vê diariamente essa questão sendo colocada. Inclusive hoje tem várias reportagens, jornais aí. É que foi propalado durante muito tempo que o aumento da tecnologia, a expansão da tecnologia, permitiria a redução da jornada de trabalho. Você acha que isso está no inconsciente dessas novas gerações, essa questão, essa pretensão, pelo menos? Eu não sei se está formulado dessa forma, assim, né? Com esse grau de... Porque para ter esse grau de precisão, claro, precisa ter uma reflexão por detrás, né? Inclusive uma reflexão do ponto de vista de que, bom, os avanços tecnológicos, eles precisam ser repartidos, eles precisam ser compartilhados. Vamos dizer, aonde é que pega mais, né, o 6x1 e essas jornadas extensas? É justamente os setores mais precários, comércio, serviços, né? Eu acho que esse grau de precisão, né? Mas ele está, ele está numa rebeldia, né? Ele está numa manifestação, consciente ou não, de que eu tenho direito a ter mais tempo de descanso porque eu quero colocar a vida, eu quero ter mais vida, né? Direito à vida, direito a usufruir das possibilidades que a vida se apresenta, é cultura, hoje as pessoas... A juventude consome muita cultura, consome muito lazer, entretenimento, tem uma infinidade de alternativas que não se tinha nas gerações anteriores. Quer dizer, ela está muito mais exposta positivamente e negativamente, porque ela também está muito mais exposta a um mercado de consumo, né? Atraente, que puxa, né? Então, a gente está vendo um momento contraditório, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser que ela queira mais tempo para consumo, mas ela quer mais tempo para lazer, ela quer mais tempo para descanso, ela quer mais tempo para convivência com a família, né? Isso era uma coisa importante, por exemplo, de se fazer uma pesquisa que indicasse, se você tivesse mais um dia livre na semana ou 2, a que você se dedicaria esse tempo, né? Quais seriam as suas opções, né? Eu acho que isso é muito importante para nós, mas eu acho que tem isso, é uma rebeldia, é uma rejeição a uma condição de trabalho com qual as pessoas não querem morrer trabalhando, né? Elas não querem ficar 50 anos no mesmo ambiente de trabalho e ganhar no final lá um relógio de ouro com nome gravado, dizendo parabéns pelo serviço. Não, elas
passam muito rapidamente de um trabalho, principalmente essa faixa jovem que tem mais qualificação, muitos estão trabalhando em home office, né, trabalho remoto. É muito rápido. Assim, se eles têm uma outra oportunidade, eles não têm apego nenhum, porque não criou, né, quem vivenciou, né, a formação da indústria, trabalhava como operário, que criou uma identidade, né? Eu sou eletricista, eu sou mecânico, eu sou ferramenteiro. Você tinha uma identidade com o trabalho, né? Tinha uma relação de pertencimento. Era um sofrimento, né? A ideia de ser demitido, porque tinha uma relação. Hoje não. Claro, muito por decorrência das mudanças, porque o trabalho se fragmentou de tal maneira, você tem dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, você tem dentro de um hospital uma quantidade tão grande de profissionais, muitos nem se encontram, porque você tem jornada 12 por 36, jornadas normais, 12 por 48, assim, tem vários empregadores, então às vezes você não tem nem muito bem com o que conversar com o outro, porque o empregador é outro. Então, mudou muito essas condições e também se abriu muito possibilidade de realização fora do trabalho, que também não é só pelo consumo, mas é por isso, é pelas relações de sociabilidade, pelos acessos à cultura, lazer, essa coisa com a convivência, com a família, né? Eu acho que é um pouco de tudo, sabe? E acho que uma revolta também por um excesso de trabalho. E as pessoas sabem quando são exploradas, né? Sim. As pessoas sabem a revolta que isso causa, né? Perfeito. Só uma questão. Você fala da necessidade de pesquisa para saber aonde as pessoas utilizariam o tempo livre, né? Porque talvez tenha a possibilidade de que esse tempo livre retroalimente determinados setores da economia. Claro, é isso? Claro, é isso. Inclusive, é isso que a gente tem reforçado nos argumentos que tentam desqualificar a luta pela redução da jornada e o fim da escala com argumentos de que vai gerar desemprego e reduzir a atividade econômica. Não, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, se eu tenho mais tempo livre, eu vou poder, talvez, me dedicar a fazer um curso, viajar, fazer entretenimento, cultura, consumir, coisas que muitas vezes eu sou absolutamente impedida, porque eu tenho uma escala de trabalho que um dia de descanso, no caso, para uma mulher dona de casa, mulher pobre, que depende, e as mulheres negras, que dependem exclusivamente do seu trabalho, porque elas não têm condições de contratar alguém para terceirizar para fazer esse serviço, um dia livre é unicamente para fazer trabalho doméstico e de cuidados, né? Então, se você tem mais tempo livre, você pode exatamente se dedicar às outras dimensões na vida e isso retroalimenta a própria atividade econômica, porque amplia o serviço, né, em hospitalidade, lazer, entretenimento, uma série de setores que são chaves. Por isso que nesse estudo que nós vamos publicar no dossiê sobre a redução da jornada do fim da escala 6x1, a gente trabalha com simulações que indicam que determinados setores onde a redução da jornada de trabalho tende a ter que contratar. Então, no caso, vamos lá, numa farmácia, por exemplo, tem uma jornada de 4 horas, a farmácia tem que ficar aberta, muitas ficam 24 horas por dia. Eu vou ter que complementar, claro, o argumento do empresário que a gente chamou, mas isso vai aumentar os meus custos. Bom, pode aumentar os teus custos naquele momento, mas certa feita tu não vai perder competitividade, porque não está concorrendo com nenhum produto internacional, com nenhuma empresa de fora, não. Ele talvez aumente os custos, mas ele vai ter que incorporar esse aumento dos custos e reduzir as suas margens de lucro, que é um pouco o preço que cada um... Mas o problema é que a dinâmica econômica, a organização econômica vai se reorganizando de maneira que o dinamismo econômico supera essa, vamos dizer,
queda, né, da lucratividade no primeiro momento, e no segundo momento esse setor já está novamente mantendo suas margens de lucro no mesmo patamar. Então, porque é isso, vai ter que. Então, o nosso estudo é isso. Ele olha determinados segmentos em que, vamos dizer, potencialmente vai ter que ter um aumento no emprego, e setores que potencialmente, pelas suas características, na verdade, não vai ampliar emprego, mas vai melhorar os níveis de produtividade. Ou seja, vai seguir produzindo a mesma quantidade de bens, agora com um número de horas menores, né? Então, e a gente usou uma metodologia que é exatamente a mesma que foi utilizada pelos que são contrários, né, ao fim da escala 3x1, e chegamos a resultados totalmente opostos. O que mostra que os estudos, as pesquisas, os modelos econômicos, eles podem ser utilizados a favor contra os seus interesses, né? Então, o modelo por si só, ele não te dá os caminhos. Você pode manipulá-lo de acordo com o resultado que você quer chegar, né? Professora, você falou bastante de alguns dos setores que são que seriam mais afetados, né? Como serviços, comércio e tal. E em outros segmentos, como, por exemplo, indústria, banco e etc., como é a aprovação dessa PEC, por exemplo, quais seriam os impactos causados? No caso do setor financeiro, eles já têm uma jornada reduzida e de segunda a sexta, né? Claro que se reduzir para 4x3, tem duas possibilidades, né? Porque quando a gente está falando a PEC, ela não está propondo que as atividades se resumam à atividade econômica a 4 dias da semana. Ela está falando que a jornada de trabalho, né? Então, o banco continua. Só que ele pode ter que contratar outras pessoas, reorganizar a jornada. Isso não tem. Bom, e os bancos, né, faturam bilhões, né? E hoje, a maior parte das operações, todas são feitas por internet, né? Então, é um número muito reduzido, basicamente beneficiários, né, dos programas de transferência de renda, as pessoas que recebem os benefícios como pensão, previdência, né, um ou outro, tanto que hoje praticamente tem um caixa, né, dentro das agências. Então, vamos dizer, nada mais justo do que repartir, poderia inclusive reduzir para menos, né, por 30 horas semanais, e ainda estariam lucrando muito. Você tem as indústrias no Brasil como no mundo, né? Enfim, esses setores industriais, principalmente indústria de processo contínuo, né, que você não pode, siderurgia, metalurgia, uma parte da indústria metalúrgica, química, petróleo, todas elas trabalham já com jornadas menores, 33 horas, 36 horas. Então, já tem uma jornada diferenciada. Isso, inclusive, numa outra publicação que nós organizamos há uns 3 anos atrás, que colocava cá a centralidade da luta pela redução da jornada de trabalho, num dos capítulos do livro, escritos por mim, pelo professor Dari, aqui do Instituto de Economia, ele já indicava que, vamos dizer, a luta pela redução da jornada do trabalho tinha perdido centralidade no movimento sindical, porque uma parte da categoria mais organizada, mais estruturada, já gozava de jornadas reduzidas, né? Então, na verdade, as jornadas maiores estão justamente nas categorias mais frágeis e mais desorganizadas sindicalmente. Quando nós organizamos esse estudo que nós estamos fazendo referência aqui,
que nós publicamos, né, que o Brasil está pronto para trabalhar menos, nós entrevistamos vários dirigentes sindicais. Entre eles, um dirigente sindical metalúrgico da cidade de São Paulo, sindicato filiado à Força Sindical. Nós entrevistamos sindicatos filiados à Força Sindical, à CUT e à UGT, para ter um quadro geral de como as centrais sindicais estavam envolvidas e mobilizadas nessa luta, né? Com a Força Sindical, foi muito interessante, porque o dirigente sindical relatou a quantidade de acordos que ele já tinha assinado ao longo dos últimos anos com metalúrgicas na cidade de São Paulo, reduzindo a jornada para 40 horas semanais, inclusive com escala 5x2. Né? Então, ou seja, e não eram empresas grandes, eram empresas pequenas, empresas que são consideradas empresas de baixa produtividade, né? Que é onde reside, inclusive, as maiores pressões. Empresas pequenas, com menos de 100 empregados, relatavam, inclusive, que boa parte deles tinha a tarde da sexta-feira livre, por exemplo. Os próprios trabalhadores decidiram se eles queriam entrar mais tarde ou sair mais cedo. Tá? Como se dava, né, a organização da jornada durante a semana. Então, sim, é possível, sim, tem experiências reais sobre isso, e mesmo para esses setores, e para esses setores que, vamos dizer, têm baixa produtividade e que vai ter uma pressão muito grande do ponto de vista do emprego, porque são setores que têm que permanecer, né, durante todos os dias da semana funcionando, você pode pensar uma coisa mais progressiva, né? Tipo, reduzir 1 hora por ano, 2 horas por ano. Enfim, a gente sabe que há uma infinidade de possibilidades de se pensar, depende unicamente de vontade política, né? Então, professora, a gente está encerrando aqui a gravação. Queria pedir para você deixar as suas considerações e agradecer a sua presença. Tá, ok. Bom, obrigada, Cris, obrigada, Paulo, pela oportunidade. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa que eu acho que eu talvez tenha tratado pouco aqui, que é o quanto para nós que estamos assim, envolvidos com uma agenda do trabalho, principalmente que envolve o tema da divisão sexual do trabalho, o tema de gênero e da raça, por que a gente considera tão importante essa luta pela redução da jornada de trabalho 6x1? Primeiro, porque a maior parte das pessoas que estão, vamos dizer, submetidas a essas condições de trabalho são pessoas negras. A gente sabe disso, quem é que trabalha no comércio, quem é que trabalha no supermercado, quem é que trabalha em telemarketing, e uma boa parte mulheres. E mulheres negras, então, nem se fala. E a gente tem uma sobrecarga também de trabalho doméstico não remunerado muito alta, né, entre as mulheres. Então, essa é uma expectativa muito grande que se tem, de que o tema da redução da jornada de trabalho, ele não signifique, né, ampliar a jornada no trabalho doméstico cuidado, mas, pelo contrário, ajudar a aliviar e fazer, inclusive, ser um momento educativo de conscientização de que esse trabalho também tem que ser compartilhado pela família, pelo esposo, pelo namorado, enfim, né, ter essa preocupação. Então, por isso que a luta pela redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 carrega com ela uma série de outras bandeiras que são estratégicas, que são centrais para quem pensa o tema do trabalho, para quem pensa as discriminações de gênero e as desigualdades entre homens e mulheres, né? Então, quero agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade, e assim que o dossiê for publicado, socializar com vocês para que o público também tenha acesso a esse material. Obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. Termina aqui mais um episódio do podcast Conexão Adonicamp. Agradecemos a participação da nossa convidada, a professora Marilane Teixeira, pesquisadora do CESIT, Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, e docente no Instituto de Economia da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos próximos episódios do podcast Conexão Adonicamp. Até lá!